Boa, pessoal, eu sou o Paulo Davi, eu sou o CEO aqui da Anfai. Eu estou com o Augusto, um dos principais originadores que nós temos hoje na nossa plataforma e estamos bastante tempo, né, operando com a Digicap e é um prazer enorme aqui poder organizar esse papo para vocês, para contar ainda com mais detalhes tudo que a gente está construindo junto com o Augusto, com o Leonardo, com todo o time incrível lá da Digicap. Bem-vindo, Augusto, é um prazer ter você aqui conosco. A gente está bem feliz aqui com a operação, né, da GCap junto à MFI, e acho que esse papo aqui vai ser bem legal, assim, né, para explicar, principalmente do nosso ponto aqui, como é que funcionam as coisas por trás dos pools, né, e dos unitokens. Pô, você sabe que a gente é fã aqui da Digicap, vocês estão rodando com a gente já tem mais de um ano. Conta pra gente aqui o que que a Digicap faz, quem está por trás e conta um pouquinho mais para os nossos investidores sobre A vocês. GCap nasceu aqui juntamente com o Augusto, né, eu como sócio, cofundador, e o Leonardo. Nós entendemos que havia um nicho, né, de mercado na antecipação de ativos judiciais no Brasil, que estava no momento, na época, isso há 5 anos atrás, estava sendo explorado somente por bancos e alguns fundos. A gente identificou esse nicho, nos juntamos e hoje a DCAP já antecipou aí na casa dos 20 a 30 milhões em operações de cessão de crédito. Hoje são analisados aproximadamente 1.000 a 1.200 processos mês, e hoje os números de investidores cadastrados e ativos dentro da nossa plataforma batem os 500. Tá? Então, a operação ela começou a ficar bem arredondada, bem azeitada agora nesses últimos anos, principalmente na questão do marketplace que a gente Pô, montou. parabéns. Pouca gente sabe, eu fui advogado numa vida passada, né? Então eu conheço bem a complexidade e, óbvio, né? A morosidade do judiciário brasileiro é super conhecida. Então, acho que fazia muito sentido mesmo uma empresa trazer mais tecnologia e operações financeiras para que quem tem uma causa ali possa antecipar esse recebível de uma maneira segura. O Augusto falou que são 1.200 processos analisados por mês. Quantos mais ou menos vocês conseguem antecipar para os clientes de vocês? Acredito hoje que a média, vamos dizer assim, de, de casos que a gente consegue converter, né, de conversão, ela fica hoje muito baixa ainda, ela é na casa dos 5%, tá? Mas começou com números assim de 2 a 3% e ela vem numa crescente, né? À medida que a gente consegue juntar mais investidores, né, na nossa base, a gente consegue ampliar, de certa forma, o interesse, né, e o número de interesse total entre esses investidores e os casos que são cadastrados dentro da plataforma. Só para trazer uma Legal. perspectiva, anteriormente, né, os fundos e os bancos que faziam esse tipo de negociação, né, de antecipação, eles focavam muito no mercado de ativos judiciais, mas de créditos formados. E aqui eu digo, créditos formados são os precatórios, né? A gente já começou a trabalhar num nicho diferente, com outras matérias, cíveis, trabalhistas, e direito creditório, principalmente, e valores menores também, tickets menores. Que legal. Augusto, exatamente essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Existem algumas grandes empresas que operam hoje com antecipação de recebíveis. Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui, qual que é o diferencial de vocês e por que que a DCap é a melhor empresa no nicho que vocês Eu fazem? acho que um dos diferenciais aqui, principal aqui da Digicap, seria todo o atendimento que é feito para os investidores e para os originadores, tá? Eu acho que isso nos diferencia muito dos players que estão hoje no mercado. A gente focou em um nicho onde o ticket médio não estava sendo atendido por essas instituições que já estavam, né, no mercado, os players mais antigos. E, principalmente, acho que o fato da gente trazer um marketplace, né, para esse nicho, né, onde não estava sendo atendido, ajudou muito, né, porque a gente começou a conectar, principalmente, esses vendedores, né, esses autores e advogados, né, de ações judiciais,
a investidores que não estavam sendo contemplados nesse mercado, né? Eles não tinham acesso a esse tipo de operação, né? Eram operações que geralmente ficavam dentro dos bancos e desses fundos. Legal. E Augusto, você falou um pouquinho hoje de que passou ali da marca dos 20 milhões de reais já antecipados, né? Me conta um pouquinho mais da carteira de vocês. O que são esses ativos por trás? Qual que é a taxa média? Qual que é a duração normalmente? Em que momento ali da etapa do processo judicial que vocês começam a antecipar? Enfim, então conta para a gente ali a carteira e o que está por trás dela. Perfeito. Hoje, a DCAP, ela atua como intermediadora, né? Isso eu acho que é importante deixar claro aqui, dentro da proposta aqui do marketplace, né? Uma coisa são os ativos que são adquiridos ali através dos pools, né? Da securitizadora ali com a MFI, onde a gente atua como gestor ativo, e aqui dentro da plataforma da DCAP, nós atuamos como um intermediário, né? Então, a gente basicamente conecta as partes. A maior parte dos ativos que estão sendo negociados hoje aqui, eu diria que são precatórios e RPVs, né? Então, os RPVs são requisições de pequeno valor, basicamente são como um pequeno precatório, tá? Mas com uma data mais próxima e mais certa de pagamento. Mas a gente também faz muito negócio em matérias cíveis e trabalhistas, tá? Eu diria que hoje, numa proporção, acredito eu, que 70% das negociações ficam nos precatórios IPVs e os outros 15%, 30% divididos em 15 e 15 em matérias cíveis e trabalhistas, tá? Acho que a média, tá? Acho que não, tenho certeza. A média da carteira aqui hoje em dia ela fica nos 18 meses, com uma rentabilidade em média de 35 a 40% ano. Que legal, poxa, muito especial, Augusto. E como que funciona hoje esse processo de originação de vocês? Conta um pouquinho para o nosso investidor, como que vocês trazem novos processos, né, novos clientes aqui para a base de vocês. Hoje a gente montou um comercial ativo, né? Já tem algum tempo que a gente está fazendo contato com escritórios e advogados. A gente entende que a recorrência é um fator importante, né? Para a gente poder conhecer o parceiro, e isso também nos traz alguns benefícios em termos de mitigação de risco, né? A gente acaba conhecendo melhor esse vendedor, a gente tem essa recorrência, então o custo de aquisição ele também é menor na nossa ponta. A gente já tinha um trabalho muito bem feito em marketing digital, tanto em SEO, Google Ads, toda essa parte era muito bem feita, mas ela não era ativa, né? Vamos dizer assim, ela é um marketing passivo. Hoje, a maior parte dos processos, né, desses 1.200 processos que são analisados mês, eles vêm de parceiros, né? Então, são escritórios e advogados que vendem com recorrência esses créditos para a gente. Legal. E quem que é o pagador, o Augusto, dessa operação no final do dia, né? Então, você tem uma pessoa que teve um problema e ela precisou acionar o Poder Judiciário, né, para poder ali fazer um pleito civil ou, enfim, de outras áreas que vocês atuam. E aí, quem que normalmente é o pagador dessas operações? Perfeito. Uma vez que a intermediação ela é concluída, né? A gente faz todo o acompanhamento desses processos, tá? E isso significa que a gente tem que ficar de olho, né, no recebimento do caso e desse possível réu ali, né? Geralmente, os réus, né, os devedores, né, nos processos, eles são entes públicos, onde a gente consegue ter o acesso dessas informações, né, conforme fila de pagamento, enfim, todo o histórico ali de pagamento e adimplência desses devedores, vamos dizer assim. E no âmbito dos processos cíveis e trabalhistas, geralmente são empresas de capital aberto, né? Então, são companhias onde a gente consegue ter informações mais abertas, né? Onde a gente consegue verificar a liquidez, né, daquele ativo no momento que ele for performado.
Que legal. E o Augusto, aí você tem o pagamento dessa operação que foi antecipada usando a tecnologia de vocês. Como que funciona essa última etapa, né? Então, depois que a empresa pagou, que ela foi executada, ela deposita onde? Como que vocês garantem que esse recurso vai ser destinado ali para a conta, né, do pool, né, do patrimônio separado? Como que a gente traz isso para os nossos Na investidores? operação dos pools, é bem relevante isso, e eu acho que, inclusive, é um fator de segurança aqui para essa operação, tá? Inclusive, eu acredito que seja o mais correto. A DCAP, como ela atua somente como um curador, né, desses créditos que vão ser adquiridos e administrador, ela faz o acompanhamento desde o início, né, desde da parte da intermediação e da aquisição desse crédito para o pool, né, para a securitizadora que foi montada para essa operação específica, até a fase de liquidação. Então, a gente tem um escritório que faz todo esse acompanhamento, desde a fase da aquisição até a fase da liquidação, e o recebimento desses processos, né, a liquidação de fato, ela acontece na conta da securitizadora, né, que foi montada específica para essa operação. Então, no caso do Pool 3, ele tem uma conta específica para essa operação, tá? Então, vamos dizer que durante o processo, né, chegando mais, vamos dizer assim, próximo da liquidação, esse escritório que faz o acompanhamento, ele faz um peticionamento dentro do próprio processo, indicando a conta que tem que ser paga. Como o juiz, né, em tese, ele dentro do processo, sabe que uma das partes, né, interessadas é o pool, né, vamos dizer assim, é a DCAP ali através do pool, ele sabe que aquele valor pode sim ser pago, direcionado para aquela conta. Então, já no final, a liquidação não é feita na conta tanto do vendedor quanto de um terceiro ou da DCAP, ela já vai diretamente para a conta do pool, né? E o Augusto, hoje, como investidor, que riscos que você acha que ele corre quando ele investe no pool de vocês? Você consegue elencar ali e o que que a gente está fazendo juntos para mitigar esses riscos desse investidor? Perfeito. Eu posso trazer, assim, Paulo, os principais riscos, né, de uma operação de ativo judicial e como a gente está mitigando eles, principalmente dentro da operação do pool, né? O pool, ele é muito parecido com uma estrutura de FDIC, basicamente, né? E a estrutura essa, ela prevê a pulverização, né, dos ativos, né, da compra desses ativos. Isso também diminui muito o risco, porque você não está totalmente, vamos dizer assim, investido em um único ativo ou poucos ativos, né? Isso traz também a pulverização, vamos dizer assim, desses riscos, ao contrário do que existe dentro do marketplace da própria DCAP, onde o investidor vai comprar um único ativo, né? Então, a gente traz essa, vamos dizer assim, essa diminuição, essa mitigação desse risco através da pulverização da compra desses ativos. Um outro fator de risco aqui seria o tempo, né? O tempo para recebimento. Como todos sabem, a justiça ela é muito morosa e é muito difícil de você tanto precificar quanto quantificar, principalmente no que se diz o tempo, né? Hoje a gente tem muita informação com base no histórico de todas as transações que já foram feitas aqui dentro da DCAP e principalmente dos outros pools que já foram feitos no passado, né? Inclusive pools que foram feitos fora da MFI com investidores aqui da DCAP. Então, toda essa informação ela é usada para a gente o quê? Entender qual é não só o risco, mas também o tempo que essas operações levam com base em diversos dados, né, que a gente tem tanto dentro da nossa operação quanto fora, dados do próprio CNJ, das varas. Então, esse risco, vamos dizer assim, que é o tempo, ele tende a ser mitigado que com essas informações que a gente tem e com base também em ativos que a gente escolhe com base, né, vamos dizer assim, nesse histórico, né, onde a gente sabe que a gente tem alguns ativos ali que têm uma melhor, vamos dizer assim, um retorno, né, mais específico durante aquele prazo, tá?
Um outro risco que é bem relevante dentro das operações de crédito, né, dos ativos judiciais, dos processos, é o risco de fraude. Esse risco de fraude, como é que a gente tenta mitigar aqui, tá? E isso serve também para a operação do marketplace também. Como eu falei no início, a gente tende a escolher parceiros, né? A gente tende a fazer operações com recorrência e a gente tende a conhecer melhor os nossos parceiros. Então, isso faz com que a gente diminua esse risco, né? Até hoje a gente teve zero inadimplência ali, né, dentro dos pools. E hoje a nossa taxa de perda, né, nosso PDD, ela fica abaixo dos 2%, né, dentro da nossa operação da Adcap dentro do marketplace, tá? Então é muito baixo isso. Eu acredito que esses são os principais riscos, né? As formas que a gente encontra para mitigar, elas são assim bem relevantes, né? Porque a gente já conhece muito já as operações. Para quem conhece ativo judicial, sabe que uma taxa de perda de 2% é muito baixa, né? Ainda mais em operações com prazos mais curtos. Eu acho que também é um diferencial super importante que vocês têm trazido. E hoje, Augusto, como que você enxerga a operação tokenizada? Por que que vocês estão fazendo negócio com a Anfai? Perfeito. Eu acho que eu posso trazer um ponto anterior a esse que fez com que a gente chegasse na MFI. Eu acredito que em um dado um ponto, acredito eu, que acho que 2 anos atrás a gente começou a ser procurados para montar operações semelhantes, né? Montar pools e até mesmo montar um FDIC na época. E, e o FDIC era uma operação muito complexa e burocrática, um custo muito alto, né? Pelo menos para nós aqui, né? Na nossa operação. E a gente começou a procurar parceiros, né, e opções para a gente poder viabilizar essa, vamos dizer assim, essa oferta. Na operação da MFI, né, eu acho que a questão da tokenização foi um bônus, porque a gente fechou, enfim, com o que a gente procurava na época, que era poder fazer uma oferta, né, através de uma plataforma. A gente não tinha esse know-how, e a parte da tokenização fez muito sentido por conta, eu acredito, mais da parte de ter uma certa transparência em tudo que está sendo feito por todos os players ali dentro da plataforma, né? Onde, num FDIC, por exemplo, essas informações elas acabam não chegando, vamos dizer assim, em real time para o investidor. Então, eu acredito que a questão da tokenização permitiu isso, né? Permitiu com que os investidores ali tivessem acesso às informações de forma mais rápida e mais, vamos dizer assim, mais transparente. Hoje, uma coisa que eu adoro na Digicap é o fato de vocês estarem democratizando o acesso a ativos judiciais, que, como você super colocou bem, né, era uma classe de ativos que era muito restrita aos próprios bancos, né? Tem uma super rentabilidade, tem essa incerteza da taxa, do prazo, né, que isso impacta o retorno do investidor, mas uma beleza aqui que a gente está fazendo é dar acesso a uma super classe nova de ativos. Existem outros competidores da Digicap no mercado. O que que você falaria para o investidor que está conhecendo vocês aqui pela primeira vez? Como que você enxerga a Digicap e os outros players do mercado? Assim, pô, quem quer investir em ativos judiciais, por que vocês e não outros players? Legal. Isso costuma ser bem recorrente, assim, nas nossas conversas aqui entre os sócios, e a gente nunca consegue identificar, de fato, um competidor, vamos dizer assim, que faça o que nós fazemos e da mesma forma, né? Eu acho que isso traz um pouco de segurança aqui para nossa crença, né, de negócio, né? E eu acredito que a DCAP hoje, ela, como intermediadora, né, e curadora desses créditos dentro da plataforma da MFI, ela faz isso com muita maestria e transparência, né? No nosso próprio marketplace, isso acaba acontecendo e nós somos procurados, assim,
por muitos investidores que acessam outras plataformas, mas acabam sentindo a necessidade, né, de ter o acesso direto ao vendedor, né, ao ativo, né, à compra daquele ativo. Eu acho que hoje os principais concorrentes da Edcap, eles fazem, vamos dizer assim, a distribuição desses ativos de forma ou através de crowdfunding ou muitas vezes até através de outras plataformas, né, de tokenização, mas eles não dão o acesso ao investidor para aquela compra direta, né? Então eles realmente não trabalham como verdadeiros intermediadores. Então isso significa que no final do dia vai ter um spread em cima daquele valor daquele ativo. Mas, obviamente, isso depende muito também, né? Eu estou entrando num outro nicho, mas depende muito também do que o investidor está procurando, né? Se ele é um investidor com um pouco mais de conhecimento, né, sobre aquele tema, né, principalmente nos ativos judiciais, ele vai tentar procurar alguém que vai fazer, realmente vai trazer aquele ativo de forma inteira, né? E não só uma parte daquele ativo. A visão que a gente acredita muito no trabalho com vocês é transparência, eficiência. Acho que um excelente track record corroboram muito, né, com essa visão de, poxa, é uma nova classe de ativos, tem que fazer com quem conhece, né? E eu acho que o GCap conhece perfeitamente bem o mercado. Falando um pouquinho dos futuros de vocês, o que você pode contar para a gente aqui de spoiler? O que vocês enxergam para o segundo semestre? Como que está o crescimento da companhia e o que vocês imaginam aí para o final desse ano? Cara, perfeito. A Edcap, ela vem crescendo num ritmo bem assustador, assim, né? É, praticamente, a gente acaba dobrando de tamanho ano após ano, né? Isso faz com que a gente acredite muito no nicho que a gente escolheu e realmente no trabalho que está sendo feito aqui dentro. A gente tem boas perspectivas, né? A gente enxerga, vamos dizer assim, esse nicho de mercado, né? E essa área onde a gente está atuando como um mar azul de oportunidades. São ainda poucos players, até para vocês terem uma ideia, quando a gente iniciou nossos trabalhos ali em 2019, existiam na época, acho que um ou dois players trabalhando esse nicho, né? Hoje, assim, perdi já as contas de quantos outras empresas intermediadoras e fundos entraram no mercado para aquisição dos créditos, e isso só faz com que a gente tenha certeza de que realmente esse nicho ele é muito bom, ele é um nicho muito atrativo, né, do ponto de vista de negócio. É uma classe, como você tem dito, é uma classe de ativo que antes só era restrita a alguns fundos e bancos, e hoje ela está sendo disponibilizada para enfim, o investidor, pessoa física ali, né, na ponta. Então, acho que isso é muito interessante, tá? Nós, como fundadores, éramos investidores, né, desde o início na plataforma, nós compramos muitos dos créditos lá no início, então a gente tinha essa necessidade e dessa necessidade surgiu a Edcap. Um spoiler aqui para o futuro é que nós vamos ter uma renovação da nossa plataforma, né? Principalmente na parte dos investidores. A gente tem muito como benchmark a plataforma de vocês, né? A gente olha como vocês têm feito as coisas. Eu acredito que nós temos muitas sinergias, né? Tanto a MFI quanto a DCAP. Muito a ver com a relação de transparência, de querer trazer o investidor para dentro dos negócios, né? E principalmente para tentar trazer um pouco de educação, né, para o investidor, para que ele entenda de fato o que ele está adquirindo, quais são os riscos das operações, para que ele, no final do dia, faça o melhor negócio. De novo, Augusto, a gente bate muito na tecla da transparência, né? E, poxa, no final é uma nova classe de ativos, uma super rentabilidade, uma visão de algo muito novo que precisa ser transparente e bem construído. Então, muito especial. E, Augusto, conta mais aí para a gente sobre o pool de GCAP 3. Acho que
Tá todo mundo ansioso, né, para conhecer mais sobre essa oportunidade. Então, conta aí qual que é o tamanho, o que que tem de subordinação, o que que tem de risco, o que que tem de características dessa operação que vocês vão lançar conosco. Perfeito. O pool da DCAP 3, ele é muito parecido com os outros pools, né, em relação à estrutura. Então, existe uma subordinação ali de 15% da própria DCAP. Então, nós estamos lá colocando lá 15% do valor do pool como garantia, né, das operações. Ele tem uma taxa pré-fixada de 19% ao ano. Eu acredito que lá no início, né, como já rodou, acho que 1 ou 2 meses, o valor após esse período de 30 meses, que é o período de liquidação do pool, ficaria na casa dos 54%. Posso estar falando bobagem aqui, mas me recordo que era mais ou menos isso. A gente tem uma captação aberta aí de 2 milhões, 2 milhões e 100, tá? Para esse pool. As características elas vão ser muito próximas dos outros pools na concentração das carteiras. Então, a gente tende a comprar ali praticamente 70% em RPVs, que são esses precatórios de pequeno valor, né? Com data muito próxima e certa para liquidação. Os outros 15% provavelmente ficarão ali nos ativos cíveis, né? Então, são direitos creditórios relacionados a operações bancárias, né, do setor financeiro, são ações, né, no setor financeiro. E a gente tem também alguns casos trabalhistas de pequeno valor também, mas de curto prazo, já casos que já estão provavelmente em liquidação e execução, tá? A carteira vai ficar revolvendo nessas três nichos, provavelmente, tá? Ô, Augusto, só um spoiler que você falou, Pode né, um falar, pouco do produto falar. de vocês. A gente tem uma base hoje super incrível de investidores, né? A DigiCap é uma das queridinhas aqui da nossa plataforma. E o que eu gosto muito é que a gente tem muitos advogados, né, e profissionais do meio jurídico que investem através da nossa plataforma, né, e usam a Anfai como uma forma ali de conservar patrimônio, de escalar, de crescer. Então, que manda um recado para essa turma aqui. Alguns mandaram mensagem e falaram, pô, eu sou investidor lá da DCAP, sou advogado e eu confiro tudo. Então, conta um pouquinho ali, manda um alô para essa turma aí, que eu sei que é fã de vocês. Não, eu até brinco porque o meu sócio, né, o Léo, ele costuma dizer que ele é ex-advogado, né? Enfim, ele não participa mais, mas, enfim, o nosso trabalho aqui, ele é totalmente voltado para o advogado, né? No fim do dia, eu acredito que o advogado, ele tem, vamos dizer assim, uma, uma vantagem, né, em relação ao investidor pessoa física que não tem esse conhecimento, né? Muitas das vezes a gente tem investidores ali que são do mercado, eles entendem a questão da operação por trás daquilo, a parte financeira da operação, mas eles não entendem muitas vezes do ativo em si, né? Do processo, que no final do dia é um processo, é alguém movendo um processo contra um ente público ou um ente privado, né? E eu acho que o advogado, ele tem essa noção do que está por trás. Ele consegue entender, ele consegue materializar tudo aquilo que a gente traz aqui em números. Então, eu acho que se você é advogado, você tem uma baita vantagem. Eu mesmo não sou, penei muito para aprender. Hoje eu entendo um pouco assim. E eu acho que quem né, os nossos doutores e doutoras, eles têm uma grande vantagem em relação aos outros investidores. Sempre brinco, né? Você vê o Warren Buffett, esses caras super gurus de investimento, né? A maioria deles não acredita em diversificação no sentido clássico da palavra. Poxa, eu sei muito bem a minha área, eu deveria estar muito focado na minha área e eu diria que é a mesma coisa para investimentos, né? Você precisa conhecer algumas classes de ativo e aí quando você conhece, poxa, ganhando 20, 25, 28, 30% por ano, pô, o seu patrimônio ele cresce exponencialmente e aí tem uma geração de valor que é incrível. Então eu diria que brincadeiras à parte, né? Mas advogados do nível se unam e conheçam a DigiCap. Eu diria que, poxa, colocar o teu dinheiro ali num fundo imobiliário, você não entende nada. Colocar teu dinheiro ali, às vezes, num CDB.
de um banco que você não conhece, quem está por trás, isso vai ser a melhor forma de você rentabilizar teu patrimônio, gerar independência financeira e crescer. Então, enfim, a gente não pode recomendar muitas coisas aqui na plataforma, né? O que a gente faz é trazer a visão com super transparência do que está por trás, mas eu adoro essa visão de vocês. Poxa, conheçam quem está por trás da DigiCap, conheçam os ativos que estão por trás das operações que a DigiCap está fazendo conosco, e aí quando os investidores entendem isso, acho que é uma rentabilidade espetacular dentro de um prazo super interessante, e a gente está criando aqui um acesso ao mercado de ativos judiciais de um jeito único. E todo mundo sabe, né? Morosidade no judiciário brasileiro é uma das nossas mazelas. Então, ajudar quem está nesse processo a acessar a liquidez para poder rodar a vida, enfim, também tem um trabalho super nobre ali da DigiCap. Augusto, a gente está chegando mais ao fim aqui do nosso papo, super legal, pô, a gente é mega empolgado com o que vocês estão fazendo por aí. Tem algum recado final ali para os investidores da plataforma? Como que a galera te acha? Como que o pessoal entra em contato com vocês? Pessoal, eu acho que vocês podem nos encontrar tanto através do canal da própria MFI, né, através dos pools ali, do pessoal que faz toda a gestão, né, dos pools e dos unitokens da GCap dentro da plataforma, como através da GCap Marketplace, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Tem dentro da plataforma da própria GCap, ele tem todos os nossos e-mails, telefones de contato. Eu estou sempre ali conversando com os investidores. Podem chamar direto no WhatsApp ali que a gente vai poder atender vocês aí com clareza e tirar todas as dúvidas, né? No final do dia é isso, é sobre entendimento do que está sendo feito ali. Total, Augusto. E, poxa, a gente falou aqui algumas vezes de transparência. O que a gente também sempre fala é, se você não entendeu, se não está confortável, não invista, não entre nessa oportunidade. O nosso trabalho aqui da plataforma da Anfai, junto com os melhores originadores que têm operado conosco, é trazer de uma maneira transparente qual o risco que esse investidor tem ao entrar numa nova classe de ativos, né? A gente adora ativos judiciais tokenizados, a gente adora o histórico da DigiCap e é muito importante que os investidores conheçam, né? Conheçam quem está por trás, conheçam a operação e aí se sentir confortável, a, tem um mundo inteiro de oportunidades para que a gente possa explorar junto. Augusto, obrigado pela oportunidade, obrigado por confiar aqui também muito no nosso trabalho e vamos junto, a gente está construindo uma nova etapa do mercado de capitais e espero que a gente possa colher imensos frutos aí pelos próximos anos. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. De novo aqui, né? Quero deixar aqui meu agradecimento para toda a equipe da MFI. Eles, assim, acho que sem eles nada disso seria possível, né? E a nossa equipe aqui também da DCAP, que é muito importante, todos os parceiros. Acho que sem eles isso não seria possível, tá? E convido vocês, né, os investidores, a conhecerem a DCAP, conhecerem os produtos da DCAP dentro da MFI e vamos ganhar dinheiro junto. É isso aí. Obrigadão, pessoal. Um abraço. Valeu, Augusto. Tchau, pessoal.